Olá a todos, aqui quem está falando é Marco Túlio. Eu sou responsável pelo estudo que seria realizado no dia 30, né? E devido ao problema da coronavirose, estamos gravando esse vídeo com o objetivo de levar algumas informações pertinentes ao estudo que seria feito, né, no Célia Xavier, na próxima terça-feira, no dia 30. Estamos gravando esse vídeo aqui de Morada Nova de Minas, na Casa do Caminho, né? Estão aqui alguns participantes do grupo da Casa Espírita. Então é com grande alegria que nós estamos aqui gravando esse vídeo e infelizmente vai ser curto, não uma hora que nós nos propusemos a fazer no Célia. E esse estudo teria duas partes. Então vamos fazer um estudo mais resumido da primeira parte e, se tudo der certo, a segunda parte será feita diretamente lá no Célia. O tema do estudo, então, são as reflexões pertinentes ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, parte 1. E a parte 2, tudo dando certo, será proferido diretamente lá no Célia em futura data. Esse estudo dessa obra, né, é uma obra clássica dentro da doutrina espírita e de suma importância. No preparo desse estudo, a gente viu algumas posições sobre esse livro, né, e ele foi publicado em 1938, ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial, e no momento em que todo o mundo iria passar num período antes da guerra muito tumultuoso, né? Então a gente faz uma analogia que passamos por umas dificuldades, por exemplo, um tempo atrás, greve dos caminhoneiros, depois essa questão da doença. Então a gente fica imaginando como que seria pré-guerra a sensação do mundo, né, em que todas as esperanças às vezes poderiam estar bem fragilizadas, e como também nós estamos percebendo nesse momento, e vem a espiritualidade e manda uma obra dessa, né, que ela vem consolar, vem nos dar bastante esperança no futuro, e fala justamente algumas características: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Isso em 1938. Se a gente for analisar, né, Emmanuel, no seu prefácio, ele já dá uma conotação da importância dessa obra. Dentro dessa característica, né, essa interpretação da obra ela é muito variada, principalmente quando a gente considera que o Brasil se transformou nesse período, né? E de 38 para cá, a nação mudou bastante. Automaticamente, o que seria essa mudança que foi clara na nossa nação? Vamos analisar primeiro, né, o que Emmanuel coloca no seu prefácio. Se a gente for analisar, né, o objetivo do trabalho, né, da obra seria esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho. Nós podemos caracterizar o livro em duas partes: um planejamento para a instalação, né, e por se manter o país no plano físico de uma estrutura quase que continental, manter sua união. E isso a espiritualidade teve grande trabalho. E uma segunda parte, que é a implantação do objetivo de se manter o Brasil unido. Então, um trabalho da espiritualidade que começou bem antes, dentro de um planejamento, né, para se cumprir uma coisa lá na frente. E essa coisa é justamente o que Jesus deixou bem claro, né, que eu vos enviarei o Consolador prometido. E para enviar esse Consolador prometido, teve um grande planejamento. E automaticamente o Brasil faz parte desse planejamento. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Se a gente for analisar então, né,
o objetivo é as origens da formação da pátria do Evangelho. Quem que escreve isso? Humberto de Campos. Quem que é Humberto de Campos? É um grande literário, né, em que foi representante na Academia Brasileira de Letras e era um escritor muito famoso na época. Ele escrevia para grandes jornais e era um literário que tinha um pleno conhecimento da cultura brasileira. Então, o Emmanuel deixa bem claro que quem que era o autor que estava preparado para escrever, que conhecia a cultura brasileira, como afetar diretamente, conhecendo essa cultura, né? Humberto de Campos ficou responsável, porque o tempo do desencarne dele e o preparo da obra foi relativamente curto, ou seja, a própria reencarnação de Humberto de Campos já tinha um planejamento para ele acostumar e entender como que funciona a cultura brasileira para poder fazer, né, ditar essa obra para Francisco Cândido Xavier. E Humberto de Campos, né, ele colheu as informações de algum local. E no prefácio também Emmanuel coloca, né, de onde que vêm essas origens desses dados. Então, nos é colocado que foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, das falanges que fizeram os sacrifícios em prol da humanidade. Tem algumas pessoas que criticam, né, a obra por exemplo, Jesus em uma das suas visitas à crosta, ou quando pede para o anjo Ismael, né, algumas coisas, mas temos de entender que tem toda uma conotação literária, né? É lógico que Jesus sabe de todas as mínimos pensamentos de todos nós, porque a sua áurea emana todo, ele incorpora todo o planeta. Mas dentro de uma característica literária, né, de uma visita às suas na crosta da Terra, então quer dizer que Jesus, ele não sabe o que está acontecendo no planeta? Sabe todos os detalhes, mas porém, né, Humberto de Campos deixou bem claro de uma forma literária que espíritos superiores não têm essa visão ampla que Jesus. E ele presta um relatório a Jesus, que é o coordenador do nosso planeta. Então, de onde que vem essas informações? Nas tradições do mundo espiritual. Então, teve acesso a todas ou 100% das informações? Não. Da mesma forma, quando Emmanuel coloca Caminho da Luz, de onde que vem as informações? Rezam as tradições, né? Emmanuel sabia as características, os detalhes da formação do nosso planeta? Não. Ele sabia o quê? De acordo com as informações que eram passadas na tradição dos espíritos que eram responsáveis, né, por essa história. E junto com isso a gente vê que é esclarecido qual é a missão da terra brasileira no mundo moderno. Quando fala que é um mundo moderno, ou seja, dentro desse processo, né, várias coisas reveladas no livro ainda estão em processo de realização. Uma das coisas interessantes que tem, no prefácio, Emmanuel coloca: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Então, quando escreveu isso, quando Emmanuel, né, dita isso, quando Francisco Cândido Xavier ele vai escrever isso no livro, o Brasil ele não tinha nenhuma característica de ser um grande produtor de alimento, né? Se a gente for analisar alguns dados do Brasil, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, tem reservas, tem flora, fauna, né? Hoje é o país que tem um PIB, né, que está entre os 10 maiores do mundo. Hoje ele é classificado, né, pelo Banco Mundial, que tem um potencial muito grande, né, tanto na sua industrialização quanto na parcela da riqueza global. E na época o Brasil não tinha essa característica. E a partir do ano de 2019, o Brasil ele ganhou, né, o título de maior produtor de grãos do mundo. Em 1938 o Brasil importava comida. Então a gente começa a perceber que
Emmanuel já fazia algumas previsões que hoje, em 2020, se concretizaram, né? Mas Emmanuel continua dentro da característica, além de alimentar as nações mais pobres do mundo, que isso está começando a ser realizado pelo Brasil, Emmanuel coloca mais uma parte que estamos ainda no processo, estamos maturando esse processo, que é justamente também facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e da fé raciocinada e ser o maior celeiro das claridades espirituais do orbe inteiro. Então quer dizer que a primeira parte já foi concretizada. O Brasil é realmente um celeiro e vamos alimentar as principais nações pobres do mundo. Eu não tenho dúvida, pelo potencial agrícola. E se hoje nós somos o maior produtor de grãos do mundo, brevemente, quando nós realmente descobrimos, né, firmamos esse potencial do Brasil como grande produtor agrícola, a tendência é aumentar. Então temos um grande potencial ainda. Essa parte parece estar bem encaminhada. Mas qual que é o grande ponto? Nós hoje, será que espíritas, nós temos essa fé, como Emmanuel cita na introdução, que o Brasil realmente será a pátria do Evangelho? Então, se a gente for analisar de lá para cá, quantos problemas tivemos políticos, econômicos, corrupção? Isso dá um nó na cabeça da gente quando a gente analisa. Como que um país desse pode ser o berço onde que vai ter o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro? Então a gente começa a analisar o seguinte: dentro dos países cristãos, como que é a composição nossa em relação ao aspecto religioso, né? Como que seria isso? O Brasil é a maior nação cristã do mundo em relação à religião. Somos o país com o maior número de católicos. Estamos com uma grande quantidade de protestantes, evangélicos, e a maior nação espírita do mundo. Então a gente vê que entre todas as pessoas, não só espíritas, mas como cristãos, somos o país do mundo com maior quantidade. Isso já começa a mostrar que temos uma característica que bate com o que Emmanuel afirma, que nós seremos o celeiro. Mas interessante que claridades espirituais, não diz simplesmente o espiritismo, mas claridades espirituais. Se a gente for analisar, quando Kardec pergunta, né, com o espiritismo, com tudo isso nos é revelado, o espiritismo será a religião do futuro, do planeta futuro? Os espíritos respondem: não, as outras religiões irão absorver, elas irão incorporar os conceitos do espiritismo. Ou seja, o espiritismo ele é uma forma de disseminar, né, e relembrar tudo aquilo que Jesus disse, né? Ou seja, é o cristianismo redivivo, em que as outras religiões deixaram de lado. Essa que é a característica que Emmanuel deixa, né, bem claro no seu prefácio. Mas ainda confunde muitas pessoas, principalmente quando vê o título, Brasil, coração do mundo. Mas a gente pensa ainda que é uma característica econômica, uma característica de importância mundial no quadro econômico. E não é isso. Se a gente for analisar, quando Jesus veio, ele deixou bem claro: eu não vim para os sãos, vim para os doentes. Então, Jesus se manifesta no meio dos problemas. Esse que é o grande ponto, né? E a nação brasileira enfrenta sempre essas dificuldades com essas características, né? Que são poucas nações do mundo que conquistaram o seu processo de independência, seu processo de desenvolvimento sem guerras no níveis como aconteceu na Europa, como aconteceu em Roma, como aconteceu inclusive na América. E se for analisar nesse ponto, né, Emmanuel deixa claro no livro A Caminhos da Luz
que as Américas têm uma grande função. E Emmanuel também cita que o globo é como fosse uma grande orquestra, e cada país como fosse um instrumento, cada um tem sua função, né? E todos os instrumentos juntos vão ser realizados uma sinfonia. E a América tem um papel importantíssimo, colocando bem claro a caminho da luz que a América, né, como fosse a América do Norte e a América do Sul, a América do Norte sendo o cérebro, né? A gente vê isso na época. Os Estados Unidos hoje é uma potência, é a maior potência mundial, né? Se a gente for pegar as principais universidades, os centros de pesquisa são nos Estados Unidos, e o Brasil, ou seja, América do Sul, como um país continental, tem a característica de sediar a emoção, o coração, e até citado, né, por Emmanuel em vários trechos, até a forma do Brasil ele lembra um coração, não só na parte simbólica, quanto também na parte geográfica. E dentro dessa característica, né, o Humberto Campos começa a narrar no livro, né, que numa dessas visitas que Jesus fez à crosta, em contato com seu ministro responsável da parte sociológica do planeta. Quem que é esse ministro? É um espírito chamado Hillel, ou Eliu, dependendo da pronúncia árabe ou da cultura hebraica. Quem que foi Eliu? Ele, na época da Judéia, tinha duas grandes escolas, e Eliu ele era desses que coordenavam essa história, essas escolas, e com a grande função, né, de levar e interpretar a lei. Isso entre os judeus é bem característico, né? E Léo era justamente o avô de Gamaliel, né? O Gamaliel que foi o tutor de Paulo, né, de Saulo na sua trajetória. E Eliu, né, quando ele desencarna, ou seja, a gente vê que é um espírito de escola que representava realmente Jesus, também naquele processo da primeira revelação, sendo responsável da sociologia do planeta, né, leva Jesus e apresenta para ele qual a situação. E foi isso logo depois das cruzadas. E qual que era a situação das cruzadas? Jesus veio, né, na época na Judéia, depois disso teve todo um processo de martirização dos cristãos, então teve um processo que foi bastante traumático na história, uma grande morte de milhares de cristãos. Depois disso teve a formação da Igreja Romana, e dentro da interpretação da Igreja Romana, as cruzadas como fossem as guerras para libertar o povo lá, o local santo, né? Então milhares de pessoas morreram em nome de Deus. E ao mesmo tempo, né, não foi com nenhum tipo Eliu afirma e passa para Jesus esse relatório de uma situação muito complicada, do Evangelho de Jesus passando por um processo muito grave na sua implantação aqui no planeta. E Jesus, então, ele delega a Hillel uma grande missão, que é o transplante da árvore do Evangelho da Judéia para o Brasil. Então, nesse momento, ele invoca Eliu para reencarnar e fazer todo um plano. E esse plano começa quando? Começa quando Eliu encarna como o responsável para fazer a escola de Sagres, né? E organizar todo o processo de navegação para formar os navegadores e automaticamente culminar aí perto de 1500 nas grandes navegações e no descobrimento tanto da América do Norte, quanto no Brasil, quanto na América do Sul, né?
Dom Henrique de Sagres, então, ele encarna e organiza essa escola de Sagres, e, ao mesmo tempo, né, Jesus passa a orientação, delega a ele para a formação dessa população, formada de 3 principais ramos, né, que seria um povo humilde e trabalhador da Europa, né, justamente Portugal. Ele era o país que tinha já um reino formado, entre os outros todos, já tinha um reino formado, mas porém não tinha o mesma capacidade econômica já dos outros países que estavam se organizando, mas Portugal já tinha um reino organizado, mas era um povo trabalhador. E ao mesmo tempo, formado o outro ramo dos negros, né, da África, que reencarnaram ali todos aqueles decaídos da Europa, da Idade Média, dos feudos, né? E esses espíritos reencarnaram na África e os nativos no Brasil. E se a gente for analisar hoje a população brasileira, é um misto, né? Qual que é a característica do Brasil? É uma mistura de europeu, dos nativos e dos negros vindo da África. Com esse processo, né, intuído organizado por Relil, né, é descoberto o Brasil, e ao mesmo tempo, nesse transplante dessa árvore do Evangelho, a gente sabe que uma árvore não é fácil de ser transplantada. Então ela tem que ser todo um cuidado e demora para ter o transplante e ela ser fixada. E nesse período, quando foi feito essa ordenação do transplante da árvore do Evangelho lá da Judéia para o Brasil, teve toda uma preparação. Dentro disso, né, quando transplantou a árvore, também foi utilizado a base da cultura, né, da Judéia. Se a gente for analisar Pedro Álvares Cabral, vários, né, Fernando de Noronha e vários desses espíritos reencarnados na época, todos eles eram judeus, que auxiliaram no processo de transferência dessa árvore para o Brasil. Nesse momento, né, começa-se uma trajetória para organizar no plano material o Brasil como pátria do Evangelho. Mas a grande dificuldade é manter unificado esse Brasil, esse país continental. Depois desse transplante dessa árvore e o cultivo se dá em vários momentos. No livro ele é descrito em vários capítulos, que é a parte de história. A gente vê não só a história que nós estudamos na escola, mas sim com a visão no plano espiritual do empenho da falange de Ismael, em que um anjo é designado por Jesus para orientar e ser tutor do Brasil nesse processo, para que Ismael ele tenha um grande esforço para manter essa pátria unida e fazendo a junção desses povos, né? E em um certo momento, Ismael, responsável, né, por conduzir ao desenvolvimento da nação, em um momento em que começa-se a escravidão, né, dos negros, e ele chega num momento de extrema tristeza, e ele precisa do auxílio de Jesus, né? E ao mesmo tempo Jesus o conforta, falando que justamente que todos os espíritos eles precisam ser burilados, trabalhados. E uma coisa importante, né, que foi orientado por Jesus a Ismael: vá lá nas profundezas e recolham todos aqueles que caíram no processo em Roma, que caíram na Europa antiga, né, nas cruzadas, em todo o processo, no processo inquisitório. Todos esses, convoque-os para reencarnar no Brasil. Convoque-os para auxiliar a condução do Brasil nessa trajetória. Aí que a gente tem uma convicção,
né, que a transformação do Brasil precisa também da transformação desses espíritos que vieram para cá. Então, Jesus, ele tem a sua estratégia, ele não veio para os sãos, mas sim regenerar aqueles todos doentes, como nós que estamos hoje nesse processo de mudança, né? Esse processo de regeneração que nós estamos tendo, né? Nessa mudança íntima de cada um. Se a gente for analisar, então quer dizer que essa mudança é importante? Sim, muito importante. Nós temos alguns exemplos que Padre Manuel da Nóbrega, na hora que ele encarna no Brasil, né, como Padre Anchieta e outros vários, usaram essa terra para a sua regeneração. E Emmanuel, ele encarna mais uma vez no Brasil e faz todo esse trabalho de orientar e suportar, né, com a sua falange, o trabalho da doutrina espírita aqui no Brasil. Então tem todo um trabalho. Então, hoje vamos terminar por aqui, já se passaram o tempo que foi planejado, né? O livro ele vai descrever vários momentos históricos, como a invasão dos franceses, a invasão dos holandeses, os pontos importantes que teve, né? A interferência dos nativos, toda a ação da Falange de Ismael para manter o controle. E no próximo encontro vamos dar continuidade a partir desse ponto, né, da estruturação do Brasil, que ele conclui com a vinda da família real e todo o seu processo de formação da sua nação, para depois nós continuarmos nossa discussão, nossa reflexão do preparo da nação fisicamente para ser conduzido o objetivo maior, que seria justamente o Brasil na sua parte evangélica, para ele ser esse coração do mundo, principalmente em momentos que estamos já começando a passar, em desespero, falta de fé, de falta de confiança no futuro. E a única maneira de nós passarmos por essas dificuldades que nós mesmos criamos é justamente a parte evangélica, a parte que Jesus deixou clara para a gente. Isso que eu acredito que Emmanuel deixa, que é a sustentabilidade espiritual, a espiritualização do planeta no momento em que estamos no auge do materialismo. Então, esse livro ele é um processo interessantíssimo, parte dele já se cumpriu e a outra parte está se cumprindo. E vamos discutir a nossa participação e a importância, nós espíritas, católicos e protestantes, todos os cristãos, nesse processo de transformação do planeta, no processo de transformação, de regeneração que todos nós estamos buscando. Então, ficamos por aqui e até o próximo encontro, ou presencial, né, que esperamos que seja presencial lá no Célia Xavier. Um abraço a todos.